Bem-vindos ao Mesa do Operador. E hoje temos aqui o nosso gráfico do Ibovespa semanal para a gente ter uma ideia de como estão as coisas. Vamos ver aqui esse movimento que foi a primeira vez na história que o Ibovespa caiu 8 semanas consecutivas. Desde meados de abril, a gente teve aqui uma queda de cerca de 14% no nosso mercado, justamente no período da montagem da nossa estratégia. Então, foi realmente um momento conturbado nesse mercado. Nosso Small 11, nessa semana, ele teve aqui uma pequena estabilidade, uma pequena alta, melhor dizendo, quase estabilidade. Talvez isso aqui realmente seja o início de um pequeno repique no nosso mercado. A gente tem aqui, só para ter uma ideia do que é esse nosso mercado, ele está no mesmo valor, na mesma região de preços de junho do ano passado. Ou seja, depois de um ano, com toda a inflação, com todos os juros, com todas as coisas que acontecem, os preços estão mais ou menos na mesma região depois de um ano, hein? Olha aí, isso aí realmente me faz pensar que o mercado está já cansado dessa queda, né, dessas últimas 8 semanas, e que a gente pode aí ter uma recuperação de Small 11 até essa região aí de 115, que é onde temos aí um, um topo anterior, e aí talvez depois mais para frente ali na região de 120, que é onde a gente tem papel comprado e call vendida. Vamos dar uma olhada aí como foi a nossa semana 9, com um gain de 416, com a semana lateral, com a queda no início da semana e recuperação ao final. E o Ibov vem de 8 semanas de queda pela primeira vez em toda a história. Isso acontece. O fechamento de Small 11 foi a 108,50. Não precisou fechar acima de 110 para derreter o valor das puts. Isso é algo bem legal que a gente vai ver, que é o seguinte, a gente começou a semana 9 com 350 puts, sendo 300 na linha dos 110 e 50 na linha dos 108. Essas 50 aqui viraram pó integralmente. As 300, elas foram recompradas por um valor menor, né, cerca aí de 1,20. Elas foram vendidas a 2,20 e recompradas a 1,20 e roladas para a próxima semana, mas com um detalhe, o strike melhorou. Eu consegui rolar na linha do 109 e ainda receber. Então, a operação ficou mais segura, porque agora eu tenho mais margem de strike aqui. Antes era 110, agora a minha obrigação de comprar o Small 11 é no 109, o que realmente melhora essa situação. Na linha aqui então foi isso. Eu rolei aqui recebendo um pouco pela rolagem, melhorando a segurança da operação. E é daí que vem esse gain. O gain é o resultado aí da diferença aqui dos preços de venda e dos preços de recompra. E aí, para a semana que vem, a gente está aí com 350 puts vendidas na linha do 109, a um preço de 1,29. E a gente tem ainda as nossas G120, que são calls cobertas na linha dos 120. Já para julho, vendidas a 82 centavos. Né? Então a ideia foi vender apenas metade da posição possível de papel, porque como o small caiu muito, eu imagino que um repique seja bem possível. E aí a gente pode vender essas calls mais caras lá na frente. Então eu evito vender essas calls num preço muito baixo para não ter essa desagradável surpresa de ver
o mercado subindo e suas calls te dando prejuízo. Então é isso. Aqui, por isso que eu estou me virando aqui só com as puts no semanal. A gente vai rolando e se virando é melhor do que ter um problema contrário se subir. Acredite, isso já me aconteceu em outras ocasiões. Então, não vendi call essa semana, pois não houve variação para cima, ou seja, o small não deu aquele respiro que já tinha dado semanas anteriores, que me permitia ser um pouco mais ativo e vender uma call ali que viraria pó. E então ficamos só nas puts nessa semana. 50 puts do 108 viraram pó integralmente e as 300 puts do 110 foram roladas para o 109, recebendo de 20 a 30 centavos, melhorando a segurança da operação. Então é como se eu tivesse ganho R$ 1 aqui, né? Caso o small feche abaixo aí do 109, a minha exigência vai ser só no 109. E aí nós vamos para o plano dessa semana, e que é bem simples. Nessa linha do 107 a 110 é rolar as puts, né? Rolar as puts para a semana que vem, para a semana seguinte, que não deve ter a série do 109, porque ela é exclusivamente mensal. Então a gente deve rolar aí para o 108 ou para o 110. Depende de como o small terminar. Se ficar nessa faixa, é isso. Se bater acima de 110 na semana, a gente começa a vender call devagar para cima e vamos ver aí como que termina a semana. Vai dar um pó integral nas puts, se isso acontecer, e a gente melhora a operação. É o melhor cenário caso o small suba ou fique lateral. Se ele cair abaixo de 107, o plano é assumir mais papel, né? Eu acho que nessa região aí já fica cada vez mais barato, cada vez mais seguro assumir o papel e rolar uma parte das puts. Então é isso, a gente vai aí observar como que fica na semana 10, o movimento de Small 11. Lembrando que para a semana 12 eu estou planejando fazer aí um apanhado dos resultados da estratégia e comentar como que foi. A estratégia foi mudando um pouco ao tempo, realmente foi exigido bastante em virtude do momento. Essas últimas semanas têm sido bem estáveis e mostra o poder de geração de renda aí quando o Small 11 resolve não cair desenfreadamente. Mas para fins de aprendizado, é muito melhor isso ter acontecido agora do que no futuro. E é isso. Até semana que vem.